Salve, salve, gurizada! Vamos a mais uma aulinha, nossa aula do número 28 da apostila 4. E esse é um período muito importante para vocês terem referência quando se falar de modernismo. Por quê, professor? Porque é um período que começa por volta de 1880 e fica marcando na literatura brasileira até 1922. Lembre-se que quando chegar a Semana de Arte Moderna é contra esse período aqui, o período chamado de parnasianismo, que os modernistas vão se insurgir, vão revolucionar a literatura brasileira, procurando sobretudo superar a influência desse movimento. Queria que vocês se ligassem também na sacada legal desse nosso material aqui, e na verdade esse quadro aqui, que é um quadro do Pedro Américo, bem de 1882, ano do início do parnasianismo entre nós. O nome do quadro é A Carioca, mas o biotipo da garota que aparece no quadro é totalmente inspirado nas musas europeias e mais que tudo nas musas gregas antigas, clássicas. Então é importante vocês se ligarem que a ideia de base é a ideia de uma musa lá da pintura renascentista. O movimento parnasiano ele já tem essa marca de retomada dos clássicos, como a gente vai ver. Aliás, o nome parnasianismo vem desse monte aqui, o Monte Parnaso, que era a morada de Apolo e das musas na antiguidade. Aqui a gente ainda tem algumas ruínas, próximo do Monte Parnaso. Então, muito importante para a gente, é uma referência lá da Grécia Antiga. E o que eu tenho que levar em conta, então, é que o parnasianismo é uma poesia marcada pela poesia clássica. O grande modelo deles era esse poeta aqui, um cara chamado Anacreonte, nada mais, nada menos do que o cara que inventou o poema de amor. Então, esse sujeito aqui, volta e meia, vai ser citado pelos grandes autores daquela geração. Um poeta que nasceu e morreu na cidade de Teos, na Grécia, e era uma referência da poesia grega lá daquela época. Então, o conjunto das características do movimento parnasiano, ele já tem que ser compreendido dessa forma. Um outro detalhe igualmente importante é que aqui a gente tem o nascimento de Vênus, na versão de 1485, justamente lá na época do Renascimento. Vocês lembram? A gente já viu essa imagem aqui. A Vênus aqui, na concha e tal, E aqui a gente tem uma versão que é uma versão de 1879. Basicamente, nessa versão, a gente tem ali a concha, pessoal. A gente tem uma retomada, uma intertextualidade desse William Adolphe Bouguereau, que foi o cara que vai reescrever, repintar, na verdade, o nascimento de Vênus do Botticelli. O detalhe fundamental, então, para a gente perceber é que se esse movimento é um movimento inspirado no Renascimento, ele é um movimento marcado pelo racionalismo. Uma das maneiras de compreender o parnasianismo é justamente essa. É uma reação ao sentimentalismo romântico. Mas como é que os caras vão fazer uma poesia sem sentimento? Eles vão valorizar outros aspectos da poesia, principalmente a forma. Outro detalhe igualmente importante para vocês já irem se situando desde já, esse movimento aí é um movimento que marca a influência grande da cultura francesa sobre a cultura brasileira. É uma das marcas daquele período que ficou conhecido como a Belle Époque francesa, Não era à toa que naquela época a França e Paris principalmente era modinha. No Rio de Janeiro, inclusive, o prefeito chamado Pereira Passos, ele demoliu todo o centro antigo do Rio para justamente tornar o Rio uma espécie de Paris tropical. Tamanha era a influência
da cultura francesa sobre a cultura brasileira. Então, o parnasianismo é uma das marcas dessa influência francesa sobre a arte mundial e também sobre a arte brasileira. Por isso é interessante a gente já associar parnasianismo, galera, com essa estética da Belle Époque francesa, porque é o apogeu da influência francesa sobre o mundo. Inclusive, em 1860, na França, surgiu uma revista poética chamada Parnasse Contemporain, e essa movimentação dessa revista acabou ecoando na cultura brasileira, num movimento cuja marca grande é justamente essa reação aos românticos. Eles eram contra seguir fazendo aquela poesia água com açúcar do movimento romântico e, portanto, vão procurar elaborar uma poesia diferenciada daquela poesia mais sentimental. É claro, e isso eu queria chamar a atenção de vocês, é claro que a gente tem que considerar que no caso brasileiro, pessoal, volta e meia, um ou outro poeta dá um escorregão e acaba sendo romântico, tá? Mas no conjunto da obra, digamos, o objetivo, pelo menos, era fugir do sentimentalismo romântico. Eles eram muito críticos àquela poesia subjetiva do movimento romântico, aquela poesia centrada num poeta expressando as suas emoções, né? E buscavam uma poética diferente. No Brasil, o movimento começou nesse ano aqui, 1882, então lembra, o realismo foi em 1881. Um ano depois, uma poesia de reação ao sentimentalismo romântico também é inaugurada na obra Fanfarras desse cara chamado Teófilo Dias aí. É o marco inicial do parnasianismo brasileiro. Ainda que esse poeta, o Teófilo Dias, não tenha se tornado um dos grandes parnasianos, foi ele quem trouxe para o Brasil e que conseguiu publicar primeiro uma obra marcada por essas características do movimento parnasiano no Brasil, tá? Então é muito importante vocês se ligarem nesse aspecto aí. O primeiro detalhe desse movimento que a gente chama de parnasianismo é que eles não valorizam aquela arte que aborda o dia a dia, o cotidiano, o folclore, os hábitos e costumes. Na verdade, eles têm uma divisa que é uma divisa clássica, ars gratia artis. Ou seja, arte é tudo, menos falar sobre o cotidiano. Por quê? Porque a arte é algo muito elevado, defendiam eles. E como é algo muito elevado, não deve falar do dia a dia, não deve fazer crítica social, não deve se embrenhar para falar sobre desigualdade, não deve se embrenhar para falar sobre os problemas sociais do Brasil. Lembra, gente? O Brasil estava fervendo, aquele momento era 8 anos antes, 7 anos antes da proclamação da República, 6 anos antes da libertação dos escravos, e os poetas parnasianos falando de Apolo, de Vênus, falando de Anacreonte e assim por diante. Tá? Então essa é a divisa dessa geração de poetas, a arte pela arte. A arte não deve falar do dia a dia, a arte não deve falar do cotidiano das pessoas. E esse sentido, às vezes, gente, leva a gente, aí a ideia de base, né? Então para que serve a arte? Serve para buscar beleza. A arte serve para buscar beleza, não tem a menor preocupação em falar sobre como é ou como deixa de ser o dia a dia das pessoas, os problemas sociais das pessoas, o sentimentalismo das pessoas. A arte deve ser uma eterna busca do belo. E muito frequentemente eles fazem poemas sobre escrever poesia. E aí eu queria lembrá-los que sempre que a gente tem uma obra de arte que fala sobre fazer
a obra de arte, a gente está domínio daquela função da linguagem que a gente chama de metalinguagem, função metalinguística, que é quando um poema escreve sobre a arte de fazer poema. Isso vai ser muito comum aqui no parnasianismo, e o primeiro toque que eu queria dar para vocês já tem aqui um dos poemas que mais adiante a gente vai estudar, chamado Profissão de Fé. Em Profissão de Fé o cara escreve, o Olavo Bilac escreve essa estrofe aqui, ó. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem defeito. Nota que ele está falando de estrofe, está escrevendo um poema que fala sobre estrofe e diz em todas as letras que quer que essa estrofe saia sem defeito, como a obra de um artesão. No texto da página 14, para a questão 1, lá do exercício da apostila, vocês têm lá um outro poema que também tangencia essa produção artística. Há um poeta, olha só, nesse soneto, o Olavo Bilac, ele acaba descrevendo a ação do artista, do poeta parnasiano. Longe do estéril turbilhão da rua, beneditino escreve no aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua. Olha só, está dizendo que o poeta trabalha longe, né, do cotidiano barulhento, longe da Babilônia, como um monge beneditino. Ele está lá no claustro e está escrevendo. O claustro é aquele quartinho lá do monge beneditino, mas que na forma se disfarce o emprego do esforço e a trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego. Notem que aqui ele está falando especificamente que poesia é forma, verso, rima, estrofe, métrica regular, né, e assim por diante. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre, e natural o efeito agrade, sem lembrar os andaimes do edifício, porque a beleza gêmea da verdade, a arte pura e inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Então, nesse soneto aqui, o que a gente tem é um exemplo de como deve ser tratada a arte dos parnasianos. O sujeito se recolhe, não fala do cotidiano, o sujeito deve, entre outras coisas, evitar falar de problemas sociais. Pelo contrário, ele tem que fazer 1, 2, 2, 15, 150 versões do poema até conseguir essa forma perfeita. E para eles essa forma perfeita se traduzia aqui nas rimas: rua, sua, aconchego, sossego, emprego, grego, construa, nua, suplício, edifício, agrade, verdade, artifício, simplicidade, né? Os versos metrificados, longido, estéreo, turbilhão da rua, decassílabos, e esse aí vai ser um dos aspectos defendidos por esse grupo de poetas parnasianos. Obviamente que não foram só esses três aí que estão aparecendo para vocês, mas esses três geralmente são considerados os maiores, os grandes poetas parnasianos brasileiros, e eram considerados a Santíssima Trindade da poesia parnasiana. Por isso foram apelidados de a Trindade Parnasiana, tá? O Raimundo Correia, o Alberto de Oliveira e o Olavo Bilac. A título de curiosidade, né, gente? Olha só que interessante. O nome completo do Olavo Bilac, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Dodecassílabo, pessoal, é o verso preferido pelos gloriosos parnasianos. Eles chamavam esses versos de alexandrino, o verso com 12 sílabas poéticas, tá? E é importante a gente perceber que o nome do cara aí já é uma referência pra gente se ligar. O Olavo Bilac é que vai ser o grande poeta dessa geração.
Então aqui eu selecionei um pedacinho de profissão de fé. E eu queria chamar a atenção de vocês. O que é professar uma fé, né, gente? Professar uma fé é o sujeito defender de unhas e dentes uma religião. É isso que é professar uma fé. Mas ele é um poeta, então ele está defendendo a religião poética parnasianismo. E diz ele no começo do fragmento que eu selecionei aqui: invejo o Ourives quando escrevo, imito o amor com que ele em ouro o alto relevo faz de uma flor. O Ourives, eu e vocês sabemos, é um artesão. E o que ele está falando ali? Que o escritor é igual a um artesão, trabalha o ouro, pega a pedra bruta e faz dessa pedra bruta lapidada uma joia única, sem igual. Imito e pois nem de Carrara a pedra firo, o alvo cristal, a pedra rara, o ônix prefiro. O mármore de Carrara era o mármore mais valioso até hoje, gente, para fazer estátuas grandiosas, estátuas imensas. Eles não querem o mármore de Carrara. O que eles querem? Eles querem o alvo cristal, eles querem um diamante, eles querem, mesmo que seja uma pepita de ouro, mesmo que seja um ônix, porque o trabalho deles é um trabalho minucioso, detalhista, de construção, de ourivesaria, e não de estatuária, que são obras descomunais, imensas. Perceberam? Por isso, corre por servir sobre o papel a pena, como em prata firme corre o cinzel. Aí aqui a gente tem a ideia de que o trabalho dele é o mesmo trabalho que o Ourives faz com o cinzel quando vai detalhando, quando vai cavocando lá na pedra preciosa, até dar forma àquela pedra preciosa, até lapidar aquela pedra preciosa. A pena do escritor é a mesma coisa. Aqui do outro lado eu coloquei para vocês um exemplo da regularidade métrica dessa poesia, né? Invejo, isso aqui é tudo uma sílaba só. Rives quandescre. E aqui a gente vai ver que tem 8 sílabas poéticas. Aqui também vai ter 8 sílabas poéticas. Com que em ouro alto relê. Tá? 8 sílabas poéticas também. E aqui a gente vai ter imito amor. 4 sílabas poéticas. Então a gente tem versos rimados, a gente tem versos metrificados. A ideia básica é de respeitar a forma poética. Então, o poema todo é constituído por esse conjunto. Sempre são estrofes de 4 versos. O primeiro tem 8 sílabas poéticas, o segundo tem 4 sílabas poéticas, e assim por diante. Ainda sobre esse profissão de fé, pessoal, queria chamar a atenção de vocês para esse aspecto aqui, ó. É uma plataforma poética do parnasianismo. O que é uma plataforma poética, professor? É um manifesto de como que tem que ser a poesia do parnasianismo. A poesia do parnasianismo tem que ser uma poesia trabalhada, burilada e assim por diante. Então, o Olavo Bilac vai ser um dos poetas mais criticados lá durante o modernismo, justamente por conta dessa defesa dele da forma, dessa valorização da rima e assim por diante. Agora, lembram? Eu falei para vocês que muitas vezes os escritores não tinham seguido à risca a receita parnasiana para fazer o poema. Pois é, faziam poemas sentimentais. Aqui a gente tem um exemplo disso. Esse soneto do Olavo Bilac é reconhecidamente um soneto feito, pensado de acordo com muitas regras parnasianas, mas não dá para dizer que não inspire no sentimentalismo. Quer ver, ora direis, ouvir estrelas certo, perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muitas vezes desperto, e abro as janelas pálido de espanto, e conversamos toda a noite enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila, e ao vir do sol saudoso e em pranto, ainda procuro pelo céu deserto. Direis agora, deslocado amigo, que conversas com elas, que sentido tem o que dizem quando estão contigo?
eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Para nós é importante a gente perceber que nesse soneto o Olavo Bilac dá um escorregãozinho no romantismo, sobretudo porque diz que quando está apaixonado conversa com as estrelas, tá? É muito importante vocês também sacarem que aqui tem uma rima que é uma rima dificílima. Entendê-las rima com estrelas. Ó. Essa rima aqui, pessoal, é uma rima difícil de fazer, não é fácil não. Ah, eu e vocês conhecemos músicas do Armandinho, amar, gostar, adorar. É esse tipo de rima que a gente chama de rima pobre. Tá? Mas essa rima é uma rima muito elaborada. E a gente tem de tomar conta, tem de perceber isso. Certo e desperto também é uma rima rica que a gente chama, tá? Por que é rima rica, pessoal? Porque muito frequentemente as pessoas pegavam e alinhavam essas rimas pobres aí. Eles fazem questão de colocar rimas com palavras de classes gramaticais diferentes, justamente para denotar esse trabalho de construção, de constituição do poema. Tá? O Olavo Bilac também vai ser importante pelas campanhas nacionalistas que ele promoveu. Entre outras coisas, ele é o responsável por uma grande luta para a instituição do alistamento militar obrigatório no Brasil, também defendeu a educação universalizada no Brasil e escreveu nada mais nada menos que a letra do hino nacional, do hino à bandeira. Nacional, os olhos de estrada. Mas o hino à bandeira foi o Olavo Bilac, salve lindo, pegando da esperança, salve Bilac, tchau pra ti. E esse aqui é o Raimundo Correia, um dos outros participantes da tríade. Aqui a gente tem de novo outro soneto, né? Vocês já vão ficar craque em soneto, né, pessoal? Porque a gente tem muito soneto aí, ó. Dois quartetos e dois tercetos, todo ele rimadinho, né? E esse soneto aqui é um soneto que a gente diz que também tem um pezinho, uma certa melancolia romântica. Vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais outra, enfim, dezenas das pombas vão-se dos pombais apenas. Raia sanguínea e fresca a madrugada, e à tarde, quando a rígida notada sopra, aos pombais de novo elas serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando e em revoada. Também dos corações onde abotoam os sonhos, um a um céleres voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência as asas soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam, e eles aos corações não voltam mais. Percebeu a analogia que ele faz entre as pombas que saem dos pombais de manhã e voltam no final do dia, mas os nossos sonhos da adolescência, que crescem no coração da adolescência, vão-se embora dos nossos corações para nunca mais voltar. Então, por isso a gente diz que o Raimundo Correia é um poeta parnasiano, sim, mas tem um pezinho ainda nesse movimento, que é o movimento romântico. Pra vocês verem como fica marcado, tá? O último dos grandes poetas do movimento parnasiano brasileiro é esse Alberto de Oliveira aqui. O Alberto de Oliveira, só para vocês terem uma noção, ele vai ser o cara que mais seguiu à risca o movimento parnasiano, né? Nos sonetos do Alberto de Oliveira, a gente raramente vê uma ou outra expansão de emoção, alguma carga de subjetividade, como a gente viu em Hora Direis Ouvir Estrelas e como a gente viu em Das Pombas, o soneto do glorioso Raimundo Correia. Vaso Grego é um exemplo de poesia descritiva, que é uma das características desse movimento, já que eles não podiam expressar
muito frequentemente a sua emotividade, o que eles faziam? Escolhiam obras de arte e aí faziam descrições detalhadíssimas. É isso que o Alberto de Oliveira vai fazer. Esta de áureos relevos trabalhada, de divas mãos, brilhante copa um dia, já de aos deuses servir como cansada, vinda do Olimpo, um novo Deus servia. Então é importante vocês perceberem que quando ele fala em copa, aqui na verdade é um sinônimo para taça, é um sinônimo para uma espécie de vaso. E vocês já conhecemos a Copa do Mundo, que é aquele troféu lá em forma de taça, em forma de copa. Tá? E ele, o que ele está falando? Que esta de áureos relevos trabalhada de divas mãos brilhantes. Olha só o que ele está falando aqui, pessoal. Esta brilhante taça de áureos relevos trabalhada, áureos dourados relevos trabalhada, de mãos divinas, um dia depois de servir aos deuses estava cansada e daí vinda do Olimpo agora servia a um novo Deus. Difícil de interpretar, difícil. O poeta parnasiano se esmera em tornar as coisas bem difíceis por causa daquele caráter. Tem que mostrar muito trabalho, tá certo? Depois, era o poeta de Teos que suspendia, então, e ora repleta, ora esvazada, a taça amiga aos dedos seus tinha, toda de roxas pétalas colmada. Então, a taça era toda elaborada, áureos relevos, toda trabalhada, e quem suspendia era o poeta de Teos. O professor era aquele que o professor mostrou lá, exatamente aquele carinha que eu mostrei lá antes. E então, e hora repleta, uma hora cheia e uma hora vazia, a taça amiga aos dedos seus tinha, a taça tinha aos dedos do poeta de Teos, o Anacreonte. Toda de pétalas roxa, colmada, né? É mais um trabalho. Colmada é ideia né? Como é que eu vou dizer para vocês, quando o sujeito decora uma mobília, decora um tecido, né? Basicamente tem a ver com a decoração da peça. Depois, mais o lavor, o trabalho da taça de mira, toca e do ouvido aproximando as bordas finas a de lhe ouvir voz canura e doce. Então, a ideia é que essa taça ela acaba produzindo uma determinada sonoridade. Ignota a voz, qual se da antiga lira fosse encantada a música das cordas, qual se essa voz de Anacreonte fosse. Então, basicamente, o que ele está falando aqui é que essa taça dá superpoderes ao sujeito que usa, porque ela é uma taça feita de mãos divinas e que serve à inspiração da poesia. Não se esqueçam também da referência a vaso grego, Grécia clássica. Esse aí é o conjunto de características do movimento parnasiano que eu queria que vocês sacassem, porque muito frequentemente vai ser cobrado em grande parte das provinhas e, sobretudo, aquela referência fundamental contra a qual os modernistas da Semana de Arte Moderna de 22 vão escrever uma penca de poemas. A hora que a gente chegar lá, vocês vão perceber. Gurizada, um abraço forte para vocês, meio longa essa aulinha, né? Mas tem que ser, esse movimento é importante que vocês conheçam bem. E eu queria deixar aqui o toque, não se esqueçam, tarefinha lá para vocês fazerem, ok? E até a próxima, boa semana para vocês e uma ótima prova, ok? Até mais, gurizada!